Então, mais um vídeo aí falando agora de regra de 3 composta. Já foi feito um vídeo falando de regra de 3 simples, agora vamos conversar um pouquinho a respeito da regra de 3 composta. Bom, regra de 3 composta, ela envolve mais de duas grandezas. Quando eu fizer um comparativo também entre essas grandezas, eu vou compará-las de duas em duas. E elas poderão também ser consideradas aí duas grandezas diretas ou inversas, assim como foi feito na regra de 3 simples. Então aí um primeiro exemplo. Alexandra é microempresária do ramo alimentício e seus principais produtos são panquecas salgadas e doces. Trabalhando sozinha, ela produz 16 panquecas em 2 horas. Para ampliar a produção e atender aos pedidos que tem recebido, Alexandra contratou 2 pessoas que vão trabalhar com ela 6 horas por dia. Qual será a nova produção diária de panquecas de Alexandra com as novas contratações? Então, eu gosto sempre de organizar os dados aqui em tabela. Nessa tabela, como eu tinha 3 grandezas, quantidade de pessoas, tempo em horas e quantidade de panquecas, eu aqui desenhei 3 colunas. Bom, primeiramente, esse número 1 aqui representa a Alexandra. Ela trabalha 2 horas por dia, está aqui e produz 16 panquecas. Como ela contratou mais 2 funcionários, então o total agora de pessoas trabalhando são 3. Eles vão trabalhar 6 horas por dia e o que ela quer saber é a quantidade de panquecas aí que eles vão conseguir produzir. Notem que eu vou fazer um comparativo aqui entre a primeira coluna e aquela que tem o X, que no caso é a terceira, e depois eu vou fazer um comparativo entre a segunda coluna e a terceira também, que é a que tem o X. Quando eu fizer o comparativo, a coluna que eu não estiver comparando, eu esqueço. Eu não considero ela, eu só considero aquelas duas que estiverem sendo comparadas. Então, aqui, uma pessoa, ela produz sozinha 16 panquecas. Se eu aumentar o número de pessoas, será que eu vou aumentar o número de panquecas? Logicamente, sim, serão produzidas mais panquecas. Por isso, eu digo aqui que a regra de 3 nessa comparação aqui será o quê? Diretamente proporcional. Por isso que eu escrevi aqui o direta. Quando eu faço um comparativo aqui com essa coluna, que eu tenho a grandeza tempo, com essa outra coluna que eu tenho a grandeza quantidade de panquecas, eu penso o seguinte, em 2 horas são produzidas 16 panquecas. Se eu aumento o número de horas, logicamente também eu vou aumentar o número de panquecas produzidas. Por isso, então, a comparação entre essas duas colunas também foi diretamente proporcional. Por isso que eu escrevi aqui direta. Bom, então aqui novamente copiei a tabela para que fique mais fácil de se entender o cálculo. Como as duas grandezas aqui que foram comparadas resultaram em diretamente proporcional e essas duas grandezas aqui que foram comparadas também, eu cheguei à conclusão que elas são diretamente proporcionais. Do jeito que os números estão aqui, eu vou organizá-los aqui embaixo. Então, aqui vai ficar 1 sobre 3, 1/3, que eu vou multiplicar por 2 sobre 6, que é o 2/6. Eu vou igualar isso aqui a 16 sobre x. Bom, agora como é que eu vou resolver? Eu vou multiplicar 1 por 2, 2, 3 vezes 6, 18, e aqui vai ficar igual ao 16 sobre x. Como é que eu resolvo isso aqui? É uma igualdade entre duas frações, então multiplico em cruz ou em x. Gosto de começar sempre pelo x, então o x vai ser multiplicado aqui por 2, então 2x. O 18 vai ser multiplicado por 16, 16 vezes 18. Na linha de baixo, conservo 2 vezes x por enquanto, multiplicando 16 por 18, eu obtive 288. Deixo o x sozinho, o 2 que está multiplicando então passa dividindo. Então, concluí que o meu x aqui vale 144. O que isso quer dizer? Que 3 pessoas trabalhando 6 horas por dia vão produzirem aí 144 panquecas. É muito importante aqui ressaltar que quando duas grandezas forem comparadas, aquela que estiver aí de fora, ela tem que ser esquecida. Então, quando eu comparei quantidade de pessoas com quantidade de panquecas, eu deixei de fora aí o tempo. Quando eu comparei o tempo com quantidade de panquecas, eu deixei aí também de lado a quantidade de pessoas.
Então, mais um exemplo aqui agora. Márcia é gerente de produção em uma confecção e recebeu um pedido para produzir 150 camisas. Ela já havia calculado que 4 funcionários, então tá aqui 4 funcionários, na coluna dos funcionários, produzem 100 camisas trabalhando 5 horas por dia. Mantendo o mesmo ritmo de produção, em quanto tempo? Então, eu estou perguntando tempo, e o que eu tenho aqui representando tempo são horas por dia, então o X vem aqui. Em quanto tempo 5 funcionários produzem 150 camisas? Bom, primeiro vamos fazer a verificação do que é direto e do que é inverso. Essa primeira coluna aqui, quantidade de funcionários, quando comparada com essa aqui que tem o X, lembrando que eu já falei que eu gosto sempre de comparar com a coluna que tem o X, ela aqui foi considerada inversa, vamos saber o porquê. Se eu tenho 4 funcionários trabalhando 5 horas por dia, e se eu aumento o número de funcionários para a mesma produção, o que acontece? Vou diminuir a quantidade de horas por dia. Então, aumento os funcionários, diminuo a quantidade de horas trabalhadas por dia. Então, essa primeira coluna, comparada com essa terceira coluna, ela é o quê? Inversa. Agora, vamos comparar a segunda coluna aqui com essa do X. 100 camisas são produzidas em 5 horas por dia. Se eu aumento o número de camisas produzidas, logicamente eu vou ter que aumentar o número de horas trabalhadas por dia. Então, aumento e aumento aqui foi direto. Bom, copiei a tabela aqui novamente para ficar mais fácil para poder se verificar como vai ser aí a resolução. Como eu falei, quando for considerada inversa, os dados de uma coluna aqui forem considerados inversos, quando comparados à coluna do X, eu vou ter que inverter esses dados, esses números na hora do cálculo. Então, aqui é o 4 e o 5. Notem que eu inverti aqui embaixo, ficou o 5 sobre 4. A segunda coluna, como ela foi considerada aí direta, então, considerei o 100 sobre o 150 e aqui a coluna do X permaneceu, 5 sobre X. Agora, a maneira de resolver é muito parecida com a anterior. Multiplico 5 por 100, ficou 500. 4 por 150, resultou em 600. Tudo isso igual a 5 sobre x. Multiplico aqui agora em cruz. 500 vezes x, aqui, e 600 vezes 5, aqui. Na linha de baixo, permanece por enquanto 500 vezes o x. O 5 vezes o 600 vai resultar em 3.000. Aqui o 500 está multiplicando, operação inversa da multiplicação e divisão, então ele passa para cá dividindo, lembrando que esse traço aqui representa divisão, então fica 3.000 dividido por 500, resulta aí em 6, ou seja, 6 horas. Isso quer dizer que 5 funcionários conseguem produzir 150 camisas em 6 horas.